Beleza. Acho que de campo bola é isso, né? Qual é a sua conta aí da defesa do Flamengo? Você ia destrinchar mais aí pra gente Foi o que eu abordar falei essa... aqui, ó. A melhor defesa da história dos pontos corridos é a defesa do São Paulo, de 2007, que sofreu 19 gols no campeonato inteiro, ou seja, sofreu um gol a cada 2 jogos. Meio gol, né? Meio gol por jogo. E que já tinha essa média na 16ª rodada. Eu verifiquei aqui. Ela tinha sofrido 8 gols em 16 jogos. O Flamengo sofreu 6 gols em 16 jogos. Então, o Flamengo hoje, 16ª rodada, o recorte de agora, é uma defesa melhor do que a melhor da história. Sofreu menos gols do que a melhor da história, que é essa do São Paulo de 2007. Aquele trio, né, que o Muricy montava, Miranda... agora para lembrar os Era o três Breno, aqui. 2007, né? André, né? André André Dias. e Breno. André Dias e Breno. Eu acho que eram esses 3 os zagueiros. Não esquece não que você estava lá, você cobriu esse negócio aí. Eu cobria São Paulo nessa época aí, isso aí. E aí, enfim, mérito muito do Léo Ortiz e Léo Pereira, mas também de toda essa marcação que vai desde lá da frente, dos laterais, tem marcado bem, até achei que ontem não foram tão bem. O Felipe Luiz falou que segurou mais no segundo tempo, e isso impediu as transições do Atlético, né, no segundo tempo. Ele teve que segurar mais os laterais. Mas muito bem o Flamengo nesse, porque tem essa coisa do Flamengo controlar o jogo, se defender com a bola, então isso tem sido muito preponderante para ter uma defesa tão forte quanto essa. Beleza. Deixa eu terminar essa leva aqui de comentário, que aí a gente entra na hashtag polêmica de arbitragem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Dudu Campos mencionando o Jorginho, o craque, nunca vi um volante assim no Flamengo. É uma boa discussão. Volante assim, estilo Jorginho, tem que pensar aí para ver se temos um igual. O Flamengo já teve alguns bons volantes, mas segundos volantes principalmente, né? Essa dinâmica de chegada muito à frente, enfim. Até gente que ficou mais adiantado, tipo o Y, que era 8, usava 7, né? Mas fazia terceiro homem de meio campo, mas talvez com esse requinte. Sendo o terceiro melhor do mundo já na vida, né? É difícil alcançar alguém que tem desse nível. Tinha o Gerson, né? Mas o Gerson nunca foi terceiro do melhor jogador do mundo na vida dele. Melhor momento da carreira do Jorginho é melhor do que o do Gerson. Jorginho já conseguiu isso na vida dele, enfim. Ganhou tudo que ganhou lá com o Chelsea e tal. Acho que a carreira dele decola mesmo pelo Napoli e depois teve esse final de Arsenal que não foi tão legal, mas aqui no Flamengo, aqui no Brasil, ainda está sobrando muito o Jorginho. Amigos, minha direção já vai colocar a tarde aí da arbitragem. O que aconteceu ontem com o senhor Ramon Abate Abel? Inclusive, vou trazer a informação aqui, né? Estou aqui na CBF, estou com a escala de arbitragem aqui para os jogos da Copa do Brasil. Antes da gente entrar no que aconteceu ontem, Flamengo Atlético Mineiro, quinta-feira, apita Rafael Claus, São Paulo, então está escalado aí para esse jogo de ida da Copa do Brasil, esse jogo do mata-mata. E o Ramon Abate Abel está escalado em outro jogo, que é o jogo de São Paulo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, só reforçando aqui que ninguém foi afastado, a comissão de arbitragem manteve todo mundo e tal. Então, galera que reclamou de arbitragem nessa final de semana aí no Brasileirão, por algum lance ou outro, né? Inclusive o pessoal do Vasco lá com a expulsão do Léo Jardim e tal, o Flávio Rodrigues de Souza tá pitando Bahia e Retrô aqui, então ninguém para geladeira esse final de semana. Todas as decisões que aconteceram aí foram aprovadas e referendadas pela comissão de arbitragem, inclusive, né, o lance principal do jogo ali, capital do jogo do Flamengo. Vocês, obviamente, estão ouvindo sobre isso, acho que desde que o jogo acabou ontem, né? A situação toda. Eu, Rodrigo Mato, nós temos opiniões divergentes a respeito do desfecho da decisão final da arbitragem. Então, rebobinando aí o que rolou. Antes da gente dar a opinião, dá todas as informações, inclusive sobre a leitura do VAR, eu também tenho algumas informações, aí depois a gente opina em cima das informações que a gente der. Rebobinando, né? O lançamento em cima do Plata, ele ganha na corrida do Fausto Vera, dá aquele tapa para trás. Inicialmente, o Ramon Abate Abel marca pênalti e dá o cartão amarelo. O VAR apareceu na história toda, sugerindo a revisão do lance. Então, mas no VAR,
ele diz para os jogadores em campo que ele marcou, aquilo ali ou é pênalti ou era vermelho para o Fausto Vera. Ele fala isso, esse era o entendimento dele. Ele fala, inclusive, no áudio do VAR, né? A visão vermelho inicial, ou pênalti. A visão inicial é que se tivesse acontecido fora da área, na interpretação inicial do Ramon, era cartão vermelho para o Fausto Vera. Como foi pênalti, aí não pode aquela dupla punição. Então o cara leva amarelo, estava na disputa de bola, leva amarelo e a penalidade foi marcada. O VAR chama para revisar justamente essa visão de que o chamado doxo lá, né, que é a tradução da sigla em inglês lá para a famosa situação clara e manifesta de gol. E aí o Abate ele muda de opinião, né, falta fora da área, entende que não é situação clara e manifesta de gol, mantém o cartão amarelo do Fausto Vera. Aqui na CBF, e já desde a divulgação do VAR, o pessoal está concordando com o Abate, achou mesmo que pela chegada de um outro defensor que estava mais próximo, o Plata não tinha o controle da bola, quando ele dá o tapa para trás, ele, enfim, deixou de ser a situação clara e manifesta de gol, porque estava indo para fora da área, tinha um outro defensor já fazendo a cobertura mais próxima ali. Enfim, a interpretação aqui da CBF é essa de que a decisão foi acertada. Eu, vendo no jogo, eu fiquei muito em dúvida ali, mas acabei concordando com a arbitragem. Podem tacar pedras à vontade, vocês aí. Eu acho que, de fato, ali, quando o Plata faz o movimento para fora da área, saindo, ele deixa, ficou muito distante da bola, não seria o caso de que ele já dominaria já para finalizar, analisando ali a jogada. Mas é um lance interpretativo. Rodrigo Matos está liberado a partir de agora para discordar de mim, fica à vontade. Primeiro também dando informação, você olha no VAR, aí o Ramon vai para o VAR achando uma coisa, né, que ele tem que expulsar o pênalti, e aí o VAR, que é o Góes, né, é Rodrigo Góes o nome dele? Qual é o primeiro nome dele? Eu não sei, sabe? Acho que é Góes. Mas é Góes, eu vi que ele se refere. Ele tem um entendimento lá de que não era para expulsão, e o que a gente tem que analisar para expulsão? São 4 coisas que você analisa: a direção do jogador, se ele está indo na direção do gol, o domínio de bola, se ele tem um domínio, se tem um defensor chegando para a cobertura e a distância que ele está do gol. São essas 4 que eles chamam de 4 Ds, né? Para analisar o doxo, esse doxo lá. E aí, o cara do VAR começa um convencimento do Ramon Abate-Abel. O que eu achava que o VAR já não era mais para dar opinião. Eu apurei agora na CBF que eles podem, desde que o árbitro pergunte. E, de fato, o Ramon Abate-Abel pergunta. Ele fala assim, você não acha que foi doxo, então? Ele está meio inseguro. E aí o cara fala assim, não, acho que não. Né? O VAR fala para ele que acha que não, e aí ele acaba ficando no amarelo. Por que o meu entendimento é de que ele deveria ter expulsado o Fausto Vera? Porque o domínio do Plata é em direção, primeiro, é em direção ao gol. Ele vai ficar de frente pro Everson para a conclusão. É lateral, mas em direção ao gol, né? Ia ficar mais ou menos perto da área da marcação de pênalti. Segundo, dentro dessas... Ele tem o domínio da bola. Falaram assim, ele perdeu o domínio da bola. Acho que ele está com a bola dominada. Ele dá uma bola para o meio, mas ele tem velocidade para chegar nela antes do jogador do Atlético, o Júnior Alonso, que está atrás. O defensor que tinha a chance de disputar a bola, eu acho que o Júnior Alonso está longe. E aí foi a posição do Júnior Alonso que levou o Ramon Abate-Abel a anular o vermelho, digamos assim, né? A não dar o vermelho. Não é anular porque ele não chegou a dar, mas a desistir do vermelho. Na minha visão, o Júnior Alonso não ia chegar antes do Plata. O Plata ia concluir a gol. Ele ia estar numa posição central, quase perto da marca do pênalti, antes do defensor, ia poder concluir na frente do Everson, ou seja, da distância da meta também. Ele ia estar na entrada praticamente na linha ali, área, ia estar na linha sozinho para concluir. Então, eu acho que tinha que ter expulsado. O Fausto Vera, nesse caso, estaria trocando um vermelho por um gol, digamos assim. Acho que a interpretação... No campo, eu achei que era muito claro, que ele simplesmente não estava aplicando a regra. Concordo contigo que, olhando o jogo permite outra interpretação como essa que você está fazendo. Mas eu discordo dessa interpretação. Acho que, pelo andamento, o Plata ia dar a bola para trás? Ia dar o passe para trás? Realmente ele ia desistir do gol. Não vejo assim. Acho que ele ia chegar antes na bola, pela velocidade que está. Ele tinha o domínio, porque ele dá um tapa na frente, e ele ia ficar na frente do Everson, e o Júnior Alonso não ia chegar nele. Então, eu acho que era para ser expulsão.
Reações da galera, vamos ver aqui. O Gabriel Balardino já está com 7 pedras na mão para me acertar aqui, dizendo que eu nunca joguei bola na vida. Acertou, eu sou goleiro e dos ruins ainda. Jogava campeonato de imprensa no gol. Então, realmente, de ataque eu não entendo bolhufas. Nunca fiz um gol na vida. Dizendo que o cara nunca chegaria antes para bater, né? Em relação ao marcador, né? Dizendo que o cara nunca chegou antes para bater e desarmar. Enfim, ele dominou para chutar, dizendo aqui. O Gabriel, inclusive com essa discussão aí, né? Se o VAR é intervencionista ou não. Ele está dizendo que o VAR intervencionista é uma porcaria. Eu acho que o VAR não deveria. O árbitro não deveria ficar perguntando para o VAR o que ele acha, entendeu? O cara recomenda, recomendou a revisão. Beleza, recomendou a revisão, vai lá e olha, olha o doxo direito. Mas ficar falando assim, não, eu acho que não foi, hein? Olha lá, olha bem. Pô, isso induz completamente o árbitro de campo. Acho que não deveria ser assim, entendeu? Aí, deixa eu voltar para a informação aqui. A CBF tem um discurso em relação à participação do VAR, que o VAR quer o VAR menos intervencionista e mais assistente. O que isso quer dizer? Não foi o que aconteceu, né? É que o árbitro tome uma decisão de campo e ele praticamente, olha, você quer ver de novo, tal, que ele ofereça a possibilidade de uma revisão e não que venha dizendo com uma opinião fechada sobre determinado assunto, olha, foi isso aqui, hein, vamos trocar. Então, a linha que a CBF estava adotando ultimamente, né, o direcionamento, a orientação, tinha sido nessa linha. E o árbitro de campo, por sua vez, ele tem total autonomia para ir à área de revisão, mesmo que o cara no ouvido dele não fale assim, vem cá ver, rapaz. Ele pode dizer assim, eu marquei esse negócio aqui. Poderia acontecer, o Abate marquei esse negócio aqui, quero ver de novo. Estava tranquilo dentro do protocolo. Aprovou esse procedimento atual. Esse procedimento. O entendimento dela é que se o árbitro perguntar, o de campo, o do VAR pode manifestar a opinião dele. O que, para mim, isso é um erro. Eles dizem, mas é assim no procedimento da FIFA, recomendável VAR. Eu acho que o árbitro não tinha que perguntar nada, porque senão ele vai ser induzido. Ele vai sempre fazer o que o VAR está achando. Acho que ele recomendou a revisão. Vai lá e revisa. Olha você. E, de fato, ele teria que chamar porque tinha uma discussão ali dentro fora da área, né? Não, a chamada é correta e o cara pode dizer, olha, confere esse doxo aqui. Ele começar a fazer... o árbitro, o Ramon Abate Abel, perguntar, mas então você não acha que foi doxo? Já revela que, tipo assim, é uma insegurança dele e ele está querendo terceirizar a decisão pro cara do VAR. Eu acho que ele não tem que terceirizar, ele tem que tomar a decisão. É para eu revisar? Eu vou lá e reviso e tenho a minha opinião. Esgotamos a discussão, então, ficamos nessa aí. Eu já sabia que ficaria em minoria. Para além desse lance, o Ramon Abate Abel não fez uma boa arbitragem. Para mim o problema não foi isso aí. O problema foi um monte de falta, parava o jogo toda hora, ele fica querendo se proteger com esse monte de falta, porque ele não quer que o jogo role. E isso ele não faz quando ele está apitando para a FIFA. Então eu acho que é um problema daqui que tem que ser analizado. O Ramon Abate Abel hoje é tido como talvez o melhor árbitro. Um fenômeno. Eu ouvi hoje aqui, o Abate Abel é um fenômeno. Estou aqui na CBF, para quem não identificou. Tem tido como melhor do que o Wilton Pereira e o Klaus, que eram os melhores, que, aliás, o Klaus vai apitar e cometeu um erro muito crasso no fim de semana também. Ele tem uma falta clara para o Ceará, que ele não dá um carrinho na ponta esquerda, que a comissão técnica do Ceará quase foi para cima dele. Aquelas entradas do Fagner, ele não deu falta. Então eu acho que tem que ser... A arbitragem dele não foi boa. Ele marcou muita falta, parou muito o jogo e ficou se protegendo com esse monte de faltinha. Parecia que a impressão que ele tinha é que queria que acabasse o jogo sem nada que acontecesse polêmico. E acabou tendo uma polêmica. O árbitro tem que tomar decisões. Amanhã a CBF vai fazer treinamento com a arbitragem aqui no Rio. Eu vou, né? Vou lá de novo. E a informação só para... um treinamento de arbitragem. Eu gosto, você sabe que eu gosto. E aproveitando o embalo aqui, hoje teve reunião da Comissão Nacional de Clubes, do bloco do qual o Flamengo faz parte. O BAP participou dessa reunião remotamente. E os caras avisaram aqui, na Comissão de Arbitragem da CBF, o próprio Cintro avisou para os clubes, a informação que eu tive é que ano que vem vai ter impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro. Então, isso foi passado para eles aqui. CBF oficialmente mandou depois uma posição para mim, dizendo que ainda está em estudo, está em análise e tal, mas, de fato, o que o Sintra falou para o pessoal, confirmei com mais de um dirigente, é que ele confirmou que ano que vem tem, sim, impedimento semiautomático. E acho que, de fato, a CBF, em relação à posição oficial, está
posição mais cautelosa, porque ainda, acho que, pelo que conversei aqui, ainda faltam contratos a serem assinados, essas coisas burocráticas, mas ele já passou cravando para os dirigentes que vai ter impedimento semiautomático. A posição da comissão de arbitragem é sempre delicada nesse sentido, né? Ela vai acabar se comprometendo por um negócio que ela ainda está desenvolvendo. Então, também ouvi a mesma coisa, ainda está em estudos e tal. Mas a gente sabe, por apuração, que tem uma posição muito forte da diretoria da CBF, que está acima da comissão de arbitragem, de que tem dinheiro e que tem que gastar esse dinheiro com coisas que melhorem o futebol brasileiro. Nesse caso aí, o VAR semiautomático. Então, esse é uma das bandeiras. E quando a bandeira lá de cima é fazer, você lembra, né? Quando estava o Edinaldo, a gente perguntava do VAR semiautomático, ele falava, difícil. Tem que ver, vamos ver, é muito caro e tal, não sei o quê. Atualmente, a posição do Samir é muito de que quer fazer. Então, provavelmente vai rolar, né? Como teve essa promessa que você apurou. E os clubes acharam uma maravilha. É isso. E deve rolar, enfim. Mas vamos ver, de fato, o Samir, quem está com a caneta. E vai ser isso. Esgotou então o tema arbitragem, vamos para contratações. Você tem uma conta aí de quanto sobrou no caixa? Porque o Flamengo aparentemente mudou radicalmente a posição em termos de agressividade no mercado, né? Ontem, todo mundo viu o Saul e Emerson Royal em campo. A gente já falou aqui no início da live que o Samuel Lino chega amanhã ao Rio de Janeiro, já está fechado e tal, vai ser a contratação mais cara do Flamengo. Senhor Carrascal, depois do embrolho danado, vai vir depois de uma... Eu conversei com o pessoal do Atlético também, que estão envolvidos nessa operação triangular aí da roda do dinheiro aí, porque o Rubens sai do Atlético, vai para o Dinamo Moscou, o Carrascal vem para o Flamengo, e o Flamengo ajuda ali a fazer os depósitos para o Atlético nessa situação, por conta da questão bancária lá na Rússia e tal. Então, falaram com muito otimismo em relação ao Rubens, saindo já do Galo, enfim, e é um efeito dominó que também deságua aqui no Flamengo com a vinda do Carrascal. Você fez umas contas aí, o que gastamos, o que foi investido, o que temos de saldo dessa janela até o momento do Flamengo, enfim, orçamento. Porque sempre tem a pergunta, né? De onde vem o dinheiro do Flamengo? Tem dinheiro, não tem? E tal, enfim. O que você tem aí de numeralha para passar para o pessoal a respeito desses investimentos nessa janela agora de meio do ano? Tá. Primeiro que eu gosto sempre de ter uma coerência aqui no nosso material do UOL. O Mauro César publicou hoje um material muito extenso sobre o quanto o Flamengo recebeu e quanto gastou. O número dele está, obviamente, correto. Os que eu vou apresentar aqui são levemente diferentes, não porque os deles estejam corretos, mas porque tem uma questão do valor líquido que o Flamengo recebe. Porque sempre tem os descontos nos valores do que você... comissão aqui, 10% ali, isso no que você recebe, né? Então, a conta que eu fiz aqui, com as pessoas me ajudando, é que nessa temporada o Flamengo tirou em torno de 70 milhões de euros de líquido. O Mauro botou 72, o bruto que eu sei é em torno de 76. Faltou alguns penduricalhos ali, Otávio, uns percentuais desses pequenos ali do Flamengo, mas líquido vai dar entre 67 e 70, na conta que eu fiz aqui. Aí você tem que contar líquido, porque o Flamengo faz a conta desse jeito no seu orçamento. Então, é importante a gente fazer essa ressalva. Entre 67 e 70 milhões foi o que o Flamengo recebeu. Ele vai receber, né? Tinha previsão de 35 milhões. Então, ele tem uma sobra, né, de 35 milhões em relação ao orçamento. Então, essa é a primeira parte. Quanto que ele gastou? Vamos lá, dos que foram. Samuel Lino, 22, Juninho, 5 ou 6, porque tem imposto, e aí, do outro lado, quando você faz a conta, você tem que fazer a conta do bruto, porque é tudo que você gastou de fato, né? Então, por isso tem uma outra diferença.